Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por animações. Por isso que é comum que eu transite entre obras incríveis que marcam a minha vida e moram no meu coração, até criações tão inócuas e industrializadas que é necessário uma consulta no Google para ao menos recordar seus títulos. Porém, existe um meio que sempre me cativou, as animações japonesas. Por algum motivo, até as piores dessas obras, que convenhamos, não é tão difícil assim de achar, me chamam bastante atenção, e isso desde a infância. Ela foi praticamente marcada por obras como Yu Yu Hakusho, Naruto, Sakura Card Captor, Sailor Moon, Zatch Bell, Pokémon, Digimon, Samurai X, Cavaleiros Zodíacos e, claro, o épico Dragon Ball Z. Pode até ter tido outras obras, mas essas sem dúvidas foram as que mais marcaram a minha infância. E o engraçado é que ao recordar desse assunto, uma obra me vem à cabeça pelo exato oposto, e eu me refiro ao One Piece. Eu não sei explicar o que me fez nunca ter dado uma chance real a ela. Talvez fosse os horários conflitantes entre a minha rotina e a exibição, eu realmente não lembro. Mas a questão é que esse fato sempre vinha na minha cabeça ao longo dos anos. Eu sempre tentava tomar coragem para finalmente assistir, porém um acontecimento marcante, notório para a obra, até mais que seu plot inicial, creio eu, é a sua longevidade. Esse foi um dos principais fatores que me distanciou da obra por muito tempo, até porque eu não preciso de mais um Hunter x Hunter na minha vida para sofrer. Porém, tudo isso mudou quando a Netflix começou a disponibilizar a série dublada em sua plataforma. Algumas obras, aquelas que eu não tenho um real interesse em ver, geralmente eu as coloco num som de fundo enquanto eu faço qualquer outra coisa, como, sei lá, arrumar o quarto, lavar a louça, ou demorar pra fazer vídeo pra esse canal, enfim. A questão é que inúmeras obras eu vi, digamos assim, dessa forma. E o One Piece começou sendo mais uma delas, até que algo surreal aconteceu. Eu comecei a prestar atenção nela, e quando eu me dei conta eu já estava super envolvido. Essa mudança eu acho que ocorreu lá pela metade do arco de Alabasta. Até o lançamento desse vídeo, a última saga disponível pela Netflix foi a Enies Lobby, que inclusive, só um adendo aqui, essa é minha favorita até o momento. Mas enfim, após terminar todas as sagas disponíveis, um sentimento tomou conta de mim, uma angústia, uma ânsia, e não de querer ver mais, mas de querer saber mais. E isso me dominou por completo, e de pouquinho em pouquinho, pesquisando só algumas perguntas inocentes na internet, como o que são os Gears do Luffy, ou como é que é essa arma ancestral Pluto, que uma mera curiosidade se tornou uma obsessão por informação. Por dias eu fiquei imerso em vídeos no YouTube ou páginas da Wiki que falavam absolutamente tudo sobre essas obras. Sem ter passado sequer da saga do Enies Lobby, eu já sabia praticamente tudo sobre os principais acontecimentos da série. Então, dias após ter sugado até a última gota do que essa obra tinha para me oferecer, eu me peguei pensando sobre o que eu tinha feito. E como esse acontecimento foi uma evolução natural, digamos assim, do que eu já estava fazendo muito antes. E foi justamente por conta dessa reflexão que eu soube exatamente qual tema eu iria abordar com vocês aqui. Hoje, eu vou explanar para vocês o porquê eu sinto que eu tenho substituído cada vez mais a jornada pelo acúmulo de informações. Então, dito isso, bora lá! Ultimamente eu tenho ficado cada vez mais desanimado com os entretenimentos que eu sempre apreciei, ou seja, jogos, filmes, séries, livros de ficção, podcasts e etc. E eu entendo que é muito mais uma questão pessoal do que necessariamente culpa desses entretenimentos. Pois eu imagino que jogos como, por exemplo, Elden Ring poderiam me divertir bastante, já que eu sou apaixonado, muito fã da trilogia Souls. Porém, eu só não tenho mais vontade de jogá-los no momento. E refletindo sobre esse fato, eu creio que eu esteja numa espécie de, crise dos quase 25, sabe? Muitas realizações que lá na minha infância ou adolescência eu imaginava que eu já conquistaria nessa fase da minha vida simplesmente não ocorreram, sabe? E isso varia de coisas líricas, como, ficar bilionário, até outros que não só eu, mas creio que, em geral, todo mundo almeja, sabe? Como uma casa própria, um carro legal, um puto emprego foda, uma cônjuge e assim por diante, sabe? E essas, pode-se dizer, frustrações de ainda não ter conquistado essas coisas, começou a manifestar-se em mim mais ou menos como uma disputa entre, o meu cérebro e meu coração, digamos assim. Então, de um lado, é como se tivesse uma voz me dizendo: se dedica mais para o canal, ou começa a escrever os contos que você sempre teve vontade, aprende a desenhar para os projetos pessoais que envolvem quadrinhos e tal. Em contrapartida tem outra voz falando: pô cara, o tempo tá passando, e você tem que se dedicar mais para as coisas que efetivamente vão te ajudar a conquistar alguns desses objetivos que você almeja. Então foca em se especializar mais para conseguir uma vaga no emprego tal, ou estuda para concurso e assim por diante, sabe? E todo esse meu conflito eu sinto que me fez desenvolver uma grande sensação de perda de tempo, sabe?
E ultimamente é exatamente isso que eu sinto quando eu faço qualquer coisa. Seja algo voltado para o profissional ou para o lazer, a sensação de perda de tempo sempre está lá. E refletindo sobre isso, mais especificamente no meu lazer, é que provavelmente faz mais de um ano que eu venho apreciando diversas obras das mais variadas mídias através de vídeos do YouTube ou páginas da Wiki, ao invés de assistir ou ler o material original, sabe? Eu me lembro que tudo isso começou de forma até inocente, com pequenas análises de filmes toscos ou comentários sobre animes tão genéricos que eu nunca daria uma chance a essas obras. Mas o real problema, ao meu ver, veio quando eu comecei a inconscientemente filtrar e priorizar os canais que cada vez mais paravam de dar suas opiniões, de comentar sobre as obras em si, para ao invés disso simplesmente narrarem os acontecimentos. Porque no final das contas, a verdade é que era isso que eu queria. Eu não queria mais que alguém chegasse e desse seu ponto de vista sobre a obra, que me instigasse a pensar por outra perspectiva e etc, sabe? Não. Eu queria saber sobre a respectiva obra, de forma banal, sem sentir que eu estava perdendo meu tempo. Só que como eu defini na minha cabeça que eram obras que não possuíam real importância e etc, ou seja, que não faziam diferença para mim saber ou não saber sobre elas, eu acabei fechando os meus olhos, negligenciando mesmo, sabe? Um possível problema que esse mau hábito me traria. E isso até agora. O que aconteceu com One Piece não foi uma leve quebra nessa minha ideia estipulada entre obras que me interessam e obras que não me interessam, não. O que aconteceu com One Piece foi simplesmente que eu explodi esse conceito. One Piece era uma obra que me interessava muito, e de fato eu fiquei empolgado com o que eu tinha visto até então. Então eu tenho certeza que vários acontecimentos após Enies Lobby que são extremamente marcantes e notórios na obra teriam me marcado bastante, mas eu deliberadamente matei toda e qualquer emoção que essas partes poderiam me causar. E tudo isso por uma mera satisfação momentânea de acumular informações. E esse acontecimento me causou várias reflexões. Uma delas foi que eu comecei a compreender que saber, ter a informação em si, deve ser muito mais uma consequência da experiência que a jornada proporciona e não o principal objetivo que eu devo almejar. Dando um exemplo hipotético aqui, é como se você escolhesse abdicar de vivenciar os acontecimentos da sua vida em prol de saber o que irá acontecer. É óbvio que vai ter momentos merdas que todo mundo vai querer pular, mas, sei lá, por outro lado, todas as sensações, as emoções boas que você teria vivenciado com essas experiências são retiradas de você para dar lugar simplesmente ao saber que elas aconteceram, sabe? Só um aviso aqui, eu fui editar o vídeo agora e eu percebi que provavelmente esse aqui é o plot de Clique, né? Enfim, era só isso mesmo. Outro assunto que eu me questionei bastante sobre é se existia algum problema nesse tipo de conteúdo, se ele era de alguma forma imoral ou algo assim, sabe? E ao meu ver, não existe um real problema nesse tipo de conteúdo. O meu caso em específico, na minha percepção, é muito mais uma consequência natural dos meus problemas internos, digamos assim, né? Do que frutos desse tipo de conteúdo. Tanto que foi a minha vontade de querer sentir que eu não estou perdendo tempo nos meus entretenimentos que me fez somente priorizar esses conteúdos. Eu tenho certeza que há vários espectadores nesses canais que se divertem com esses vídeos e ainda assim conseguem plenamente parar 1h30, 2 horas, o tempo que for, para assistir um filme, uma série, jogar videogame e etc, sem ficarem se remoendo com isso ou com alguma espécie de paranoia. Recentemente, uma amiga me relatou uma experiência pessoal que ela teve com esse tipo de conteúdo. Aparentemente, ela marcou em cima da hora para assistir o Avatar 2 com umas amigas, que até o lançamento desse vídeo ainda está nos cinemas, só que ela não tinha tempo de rever o primeiro filme. Porque eu acho que o primeiro filme tem até mais de 2 horas ou 2 horas, eu não lembro agora. Então, antes de ir pro cinema, ela foi ver um vídeo desses de resumo e ela conseguiu aproveitar plenamente a sequência do filme. E essa experiência que me foi relatada só me mostrou que não há nada de errado nesse conteúdo, mas ele claramente não me faz bem, sabe? Ele infla uns maus hábitos que eu estou tendo e eu sinto que cultivar esses hábitos me faz cada vez mais não conseguir vivenciar o momento, entende? Mas enfim, eu acho que é isso. Eu queria compartilhar com vocês essa experiência pessoal que eu tive e de certa forma ainda estou tendo, então eu ainda estou tentando mudar isso, mas eu queria compartilhar o meu relato com vocês. Ao estilo He-Man, eu acho que dá pra tirar várias lições aleatórias desse vídeo, como a informação é uma consequência da jornada e não aquilo que você deve almejar, e sei lá. E que se você perceber que está cultivando mau hábitos, mesmo que seja difícil, faça um esforço de se livrar deles e por fim, sei lá, busque terapia, não sei, algo assim. Enfim, eu acho que é isso. No último vídeo não deu pra me falar isso, mas eu desejo pra vocês um ótimo ano novo, que esse começo de ano e o ano inteiro, óbvio, seja maravilhoso pra vocês. Mas então é isso, o meu nome é Odd e fim da transmissão.